Olá pessoal, eu sou o professor Marco Antônio Pereira e estamos começando mais um vídeo no canal De Olho na Língua Portuguesa. Aproveita para fazer sua inscrição, ativar aí o sininho das notificações para receber os vídeos, dá o seu like ou o seu dislike, né? Se você gostar da aula, você dá o like, se você não gostar, você dá o dislike mesmo, tá bom? E outra coisa, você faça os seus comentários e vamos então a mais um assunto aqui no De Olho na Língua Portuguesa. Hoje nós vamos começar a falar de pronome. Pronome é um assunto tanto quanto extenso, então nós vamos ter aqui uma série de aulas a respeito do pronome. E hoje nós vamos ver o conceito, a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo, uma noção sobre as pessoas do discurso e vamos falar também das espécies de pronomes pessoais, apenas citando, as espécies. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falando de cada uma, com o seu respectivo emprego. Vamos falar também de colocação pronominal, e aí vamos então aos nossos assuntos. Bom, vamos então ao conceito de pronome. Pronome é uma palavra variável em gênero, número e pessoa que substitui ou acompanha um substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Então veja bem, pronome é uma palavra variável, está dizendo o conceito aí. Quando eu digo que o pronome é uma palavra variável, nós temos 6 classes de palavras que são variáveis. Por que elas são variáveis? Porque elas sofrem alguma flexão, que pode ser de gênero, pode ser de número, pode ser de grau, pode ser de pessoa, de modo, de tempo e por aí vai. No caso, o pronome, ele vai ter flexão de gênero, de número e de pessoa. Aqui nós temos uma novidade em relação às classes anteriores, porque nas classes anteriores a gente tinha, no caso, por exemplo, do substantivo e do adjetivo, a gente tinha flexão de gênero, de número e de grau. Agora, no caso do artigo e do numeral, nós tínhamos apenas a flexão de gênero e de número. Agora, no pronome, vai entrar a flexão de pessoa também, Então, nós temos aqui o gênero, que pode ser o quê? Pode ser masculino ou feminino. E o número pode ser singular ou plural. E a pessoa agora, em relação ao pronome, pode ser a primeira, pode ser a segunda ou pode ser a terceira. Outra coisa, o pronome substitui o substantivo, O pronome pode substituir o substantivo. Então vamos ver como é que funciona isso. Por exemplo, João saiu. João é um substantivo. Ele foi comprar bananas. Ele é quem? Ele é João. Ele está no lugar de João. Logo, ele é um pronome. Logo, ele é um pronome.
Por que ele é um pronome? Porque ele está substituindo o João, que é um substantivo. Agora, por exemplo, conheci João no ano passado. João, substantivo. Eu o encontrei na praia. Esse o está no lugar de quem? De João. Então, o é um pronome. Bom, o pronome pode também acompanhar o substantivo. Por exemplo, meu carro é preto. Então, a palavra meu acompanha o substantivo carro, né? Então, meu é um pronome. Outra coisa, teu nome é bonito. A palavra teu acompanha o substantivo nome. Logo, teu é um pronome. E veja bem que, no caso do meu e do teu, eles vão concordar em gênero, respectivamente, com carro e nome, que são substantivos o quê? Masculinos. E vão concordar também em número com esses substantivos. Por quê? Porque esses substantivos aqui, carro e nome, são substantivos que estão no singular. Então, portanto, são pronomes aí que concordam em gênero e número com o substantivo. E vão concordar com eles também em pessoa. Por quê? Porque meu refere-se à primeira pessoa e teu refere-se à segunda pessoa. Pronome substantivo e pronome adjetivo. O que é isso? O que é esse pronome substantivo e pronome adjetivo? Pronome substantivo vai ser aquele que vai estar no lugar do substantivo. Então, o pronome substantivo está no lugar do substantivo. Por exemplo, Roberto Carlos é cantor. Ele é considerado rei da música brasileira. Ele está no lugar de quem? Roberto Carlos. Então, nesse caso, ele é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele está no lugar de um substantivo que é Roberto Carlos. Outro exemplo. Maria está doente. Eu a visitarei amanhã. A é um pronome substantivo. Por quê? Porque está no lugar de Maria. Né? Eu falei lá atrás, Maria está doente, eu a visitarei amanhã. Eu visitarei quem? A Maria. Né? Então, esse a é um pronome substantivo. Quem são pronomes substantivos? São todos os pessoais, são todos os relativos, com exceção do cujo, e alguns demonstrativos, possessivos e interrogativos e indefinidos, né? Alguns possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos, né? São que podem ser pronomes substantivos. Por exemplo, aqui, alguns saíram. Alguns está aqui no lugar de um substantivo, então é um pronome substantivo. Agora, o que é pronome adjetivo? Pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha o substantivo. Então, o pronome adjetivo ele vai acompanhar o substantivo. Por exemplo,
Meu telefone estragou. Então a palavra meu é um pronome adjetivo, por quê? Porque está seguida do substantivo telefone, né? Então meu é pronome adjetivo. Agora, por exemplo, quando eu falo assim, tua casa é grande. Então, tua é pronome adjetivo. Por quê? Porque acompanha o substantivo casa, né? Bom, agora vamos falar de pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? São aquelas pessoas correspondentes aos elementos da comunicação. Então, quais são os elementos da comunicação aqui aos quais eu estou me referindo? Emissor, que é aquele que fala, é aquele que transmite a mensagem. Receptor, que é aquele que recebe a mensagem, é aquele a quem eu me dirijo. E o referente, que é aquele elemento de que eu falo, né, ao qual eu estou me referindo. Daí que nós temos três pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa. A primeira pessoa quem é? A primeira pessoa é quem fala. É aquela pessoa que transmite a mensagem. É aquela pessoa que me diz alguma coisa. Por exemplo, eu comprei os livros. Então, eu, primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou transmitindo a mensagem. Então, eu sou o emissor, aquele que está transmitindo a mensagem. Segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo, é a pessoa a quem eu me dirijo, é a pessoa que ouve aquilo que eu estou dizendo. Por exemplo, tu compraste os livros. Então, tu é a segunda pessoa. Por quê? Porque é a pessoa que está ouvindo, é a pessoa com quem eu estou falando, né? É a pessoa que recebe a mensagem, o receptor. Terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, é o referente. Não é nem a pessoa que está ouvindo, nem a pessoa que está falando. É a pessoa, vamos dizer assim, o assunto da conversa, né? É o assunto. Por exemplo, ele comprou os livros. Ele é terceira pessoa. Por quê? Porque é a pessoa de quem estou falando. Aqui, ó. Eu estou falando, uma outra pessoa está ouvindo e eu estou falando de quem? Dele. Ele é a terceira pessoa. Então, essa noção de pessoas do discurso, ela é fundamental para o entendimento do pronome. Então, ó, a primeira pessoa é sempre quem fala, a segunda pessoa é sempre quem está ouvindo e a terceira pessoa é o referente, ou seja, o assunto da conversa. Bom, espécies de pronome. Nós temos 6 tipos de pronome. Nós temos os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Os pronomes pessoais ainda podem se subdividir em pessoais retos, pessoais oblíquos
e de tratamento. E os pessoais oblíquos ainda se dividem em oblíquos tônicos e oblíquos átonos. Para encerrar aqui, eu me esqueci de falar uma coisinha aqui atrás ainda sobre as pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu singular, nós plural. Segunda pessoa, tu singular, vós plural. Terceira pessoa, ele, ela singular, eles, elas plural. Então os pronomes pessoais, os pronomes então eles vão se subdividir em pessoais, que se subdividem em pessoais retos e oblíquos, e ainda os de tratamento, né? Pessoais retos, oblíquos e de tratamento. Os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os indefinidos e os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos e os relativos. Então, essas são as espécies de pronomes. A partir dos próximos vídeos, nós vamos começar a falar sobre as espécies de pronomes, sobre cada uma detalhadamente. Lembrando que os pronomes pessoais vão se subdividir em retos, oblíquos e de tratamento. E os pronomes oblíquos se subdividem em oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente e hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.